A viagem mais louca da minha vida. Essa aqui é um vídeo que vocês me marcaram bastante, né, no TikTok. E aí eu vou reagir. E é um longa-metragem, né? Então eu vou fazer almoço junto. Tudo bem? Tudo bem. Inclusive, isso aqui tudo, gente, isso aqui é fundo verde. Aqui, ó. Que na verdade, como vocês disseram no último vídeo, eu tô subindo vídeo de novo no canal pra não ficar sem nada. Aí eu criei isso aqui. Eu não estou viajando, tá? Isso aqui não é a casa que eu estou viajando. Inclusive, o vídeo de ontem foi gravado há 5 anos atrás. E eu subi no canal. Pra não ficar sem nada enquanto eu tô viajando, entendeu? Essa querida aqui. Tá? Vamos lá. Então tá. Vai. Se um dia eu fosse convidada pra ir no programa do Fábio Porchat, que história é essa? Eu ia contar essa história aqui. Aqui Que não no tem uma caso, faca acho que eu nem poderia decente. ser convidada. Ia ter que ser Ó um a faca programa lixa que eu vou inteiro ter que cortar só sobre essa a viagem que eu cebola. fiz de 15 dias, porque a sequência de acontecimentos é uma coisa completamente bizarra. Mas eu juro do fundo do meu coração que ela é 100% verdadeira. Vão ser várias partes, porque eu duvido que caiba num vídeo de 10 minutos. Mas vamos lá, vamos começar pelo começo, que é a pré-viagem. Só pra dar um pouquinho de contexto, em 2011 eu fiz intercâmbio pelo Ciências Sem Fronteiras e eu fui morar nos Estados Unidos. E aí lá fiz vários amigos e coisa e tal e coisa, e consegui um namoradinho lá. E aí acabou o meu intercâmbio, eu tive que voltar pro Brasil, meu namoradinho ia ficar lá mais 6 meses. E aí um mês depois que eu voltei, ele terminou comigo, que ele se apaixonou por outra. E aí eu decidi não deixar isso barato, falei, não, eu vou aí nos Estados Unidos, eu vou olhar no olho dele pra ver se o amor acabou. Não preciso nem falar que deu errado, né? E aí na época eu já era produtora de eventos, fiz vários freelas, juntei um dinheirinho. E, gente, 2012, na verdade, essa viagem. 2012, o dólar era 2 para 1, então as coisas eram mais possíveis. Juntei meu dinheirinho, comprei minha passagem. E falei, vou passar 15 dias lá nos Estados Unidos, rever. Caraca, 2012 o dólar ainda era 2 para 1, gente. Na minha cabeça o dólar era 2 para 1, sei lá, em 1995, 97, sei lá. Agora o dólar não para de cair também, né, agora. Já baixou dos R$5. De meus amigos, dou uma viajada e também vou olhar no olho desse piada. E aí começa o primeiro ponto, que foi quando eu fui comprar a passagem, a minha mãe olhou no fundo dos meus olhos e falou assim, você tem certeza disso? Você tem certeza que vai fazer isso? E eu tipo, claro, por que eu tô fazendo de errado? E ela falou, você Nada. não Pelo menos está vai ter uma fazendo viagem. essa viagem pelos propósitos corretos. E eu falei, imagina, eu tô indo lá ver meus amigos, saudades, meus Tem amigos. propósito Ai, de saudades, viajar, lá gente? rever o povo do intercâmbio. Se fuder também é um E mesmo assim propósito. comprei. Fazer Mas merda também é um talvez propósito. foi o urucubaca da minha mãe. Que ela mandou esse peso na consciência já na minha cabeça quando eu tava comprando a passagem ainda. Mas ok, chegou o dia da viagem e aí eu tenho um sono muito pesado. Então eu combinei que meu pai ia me acordar, ia botar o despertador lá e ia me acordar, porque ele tinha que me levar de madrugada. Meu voo saía tipo 3 horas da manhã e ele ia me levar pro aeroporto, então ele ficou de me acordar. Aí, enfim, só deixei as coisas de banheiro pra fora, né, pra tomar um banho assim que eu acordasse antes de fazer uma viagem longa. Mas a mala tava toda pronta, tava tudo certo, fui dormir. Meu pai não ouviu o despertador e acordou atrasado. E aí ele entrou no meu quarto, tipo... Mas aí você também não tem despertador? Ai, gente, sério, eu não aguento esse negócio de eu tenho um sono pesado. Então bota um despertador que berra, grita. Inclusive, eu não sei se vocês estão vendo, no TikTok tem uma menina que ela tem um aplicativo muito louco, que é um aplicativo que ele só para de tocar, ele sorteia uma coisa, tipo assim, o interior da sua geladeira. E aí ele só para de tocar se a pessoa levantar e tirar foto do interior da geladeira. Ai, juro, gente, eu tenho uma preguiça desse negócio do povo que, eu tenho um sono pesado, então eu não acordo com despertador. Eu já tive também um despertador que ele era um despertador que ele berrava tão alto e ele era um carrinho. Então, imagina, era um carrinho que ele ficava em cima da mesa, assim, quando ele começava a tocar, ele saía correndo e ele se jogava das coisas, batia, não sei o que, aí você tinha que correr atrás dele pra desligar. Era tudo. Mas eu acordo, eu não preciso nem de despertador, na verdade eu tenho um despertador biológico, tá? Se eu tenho que acordar 8 horas da manhã, das 7h50, eu acordo. Raíssa, a gente tem 2 minutos pra sair de casa. Eu levantei, eu fui pegando as coisas e arrastando as coisas. Falei, meu Deus do céu, não posso perder esse voo. E saí correndo. O aeroporto era longe pra cacete da minha casa. Saímos assim, que nem relâmpago Marquinho. Chegamos no aeroporto, tinha fechado o embarque. Mas graças a Deus é uma cidade pequenininha no interior do Paraná.
um aeroporto minúsculo. Meu pai começou a implorar pra pessoa abrir, eu comecei a chorar e tal. Peguei os documentos, fiz check-in e tal, passei correndo na segurança, deixaram eu Isso embarcar. acontece Entrei no mesmo? avião, tava todo mundo com aquela cara de cu, sabe? Quando fica parado, o avião tá se segurando, esperando o atrasadinho. Mas Realmente só nessa entrei, época mesmo, porque pedi hoje em dia desculpa isso e nunca tal, e aconteceria. sentei na segunda fileira, no meio de duas senhorinhas. Enfim, sentei, expliquei coisas veinhas, já puxaram assunto comigo, né, umas fofas. E eu expliquei, falei, não, é porque eu fiquei correndo essa última hora inteira, mas consegui embarcar e tal, tô indo pros Estados Unidos, não podia perder esse voo. Deixa eu conferir, então, se eu tô com meu passaporte. Ah, Mona. Cadê a minha pochete? Com a minha carteira e o meu passaporte. Eu Ai, embarquei não, sem... gente, isso aqui é pra me matar. Isso aqui é pra me matar, com certeza. Isso aqui é pra me matar. Porque se tem uma coisa que me irrita, primeiro é gente desorganizada. Gente, antes de viajar, eu faço uma lista no telefone das coisas que eu tenho que levar. E também deixo já tudo preparado. Então, assim, no dia anterior, não existe acordar no dia e resolver. Então, no dia anterior, eu já fui dormir com eu só tendo que, assim, ó, de olho fechado, passar a mão e pegar as coisas. Agora, outra coisa, como que ela embarcou sem passaporte? Porque tá certo que eu tô entendendo que ela ia pegar um voo até uma cidade do Brasil e depois pegar outra, né? Então, você só precisa do passaporte na segunda perna. Mas ela, na hora de embarcar, que aí você pode mostrar a identidade, né? Se for voo doméstico. Mas na hora de embarcar, ela não percebeu? Gente, é a primeira coisa que você vê pela. Ai, vai te lascar, minha filha. E aí, nisso, o Tô com avião ódio já. decolou, me bateu um desespero que eu falei, meu Deus, eu só esqueci meu passaporte e os meus dólares, porque naquela época a gente trocava Ai, dinheiro ainda. nossa, juro. E eu assim, meu Deus do céu, meu pai Se vai me mata. matar, minha mãe vai me matar, meu Deus do céu, onde que eu deixei essa porra? E comecei a tremer, tremer. E as senhorinhas, não, vai dar certo, tal. Chamaram a aeromoça, Eu não tenho pediram um paciência com copinho gente d'água, chegou o irresponsável, aeromoço, juro. copinho d'água, falou, o que que tá acontecendo? Eu falei, moça, pelo amor de Deus, eu tenho um voo pros Estados Unidos, eu esqueci meu passaporte, porque foi tanta correria nessa última hora, que eu esqueci a minha pochete com meu passaporte, com meu dinheiro, o que que eu vou fazer? Meu Deus do céu. Comecei a fazer as contas, era 8 horas de carro entre a minha cidade e São Paulo. Falei, meu Deus, se eu conseguir avisar meu pai agora, talvez ele pegue o carro e consiga me encontrar no aeroporto em São Paulo. Só que aí já pensando tanto que ele ia matar, arrancar meu couro fora, tá maluco, olha o que eu tinha feito. A aeromoça falou assim, então peraí, eu vou falar pro piloto ligar lá pra terra pra ver se você deixou no aeroporto, ou ligar pra sua família, então, pra eles procurarem o documento na sua casa. E eu falei, ok. E pensando na minha cabeça assim, meu Deus, a companhia aérea ligando pra minha casa de madrugada. Imagina, você recebeu uma ligação 4 horas da manhã. Então aqui é da TAM. Avião caiu. Minha mãe tem transtorno de ansiedade generalizada, entendeu? Eu fiquei assim, meu Deus, eles vão me matar. Mas ok, ligaram. E aí aqui na terra, começou a galera do aeroporto procurar a pochete por lá. Gente, era outro planeta mesmo que essa menina viajou. Primeiro, eu fiquei emocionado aqui. Que avião liga pra sua casa porque você é irresponsável e não levou suas coisas? Eu tô acreditando nessa história porque eu tô achando que realmente não é fanfic, que ela prometeu que não é. E é o famoso tá no TikTok, é verdade, né? Eu só vou acreditar porque realmente existiu uma época de várzea, assim, né? Que o povo até fumava dentro do aeroporto, do avião. Isso há muitos anos atrás, obviamente, mas tudo bem. Ai, não! Aqui na terra, começou a galera do aeroporto procurar a pochete por lá. Minha família revirando a minha casa, procurando a pochete em casa. Meu pai saiu de casa, foi até o aeroporto, porque não achou a pochete em casa. Falou, nossa, deve ter caído lá no aeroporto. Revirou o aeroporto e tal. Paralelo a isso, eu estava no céu. Não estava sabendo das coisas que estavam acontecendo na terra. Eu estava no céu. E aí, no céu, eu levantei, virei a cadeira, as senhorinhas do meu lado levantaram, também procuraram. Eu falei, não tá aqui. Então, eu falei, eles vão matar, não tem o que fazer, eles vão matar. E aí as senhorinhas falaram assim, não, calma, vamos rezar por você, vamos rezar. Eu não sou religiosa, mas naquele momento eu queria fazer as pazes com Deus, com quem fosse que estivesse lá do outro lado, porque eu sabia que eu ia encontrar ele em breve. E aí levantaram as senhorinhas e falaram assim, queridas, atenção aqui, atenção aqui. E eu falei, o que tá acontecendo? E aí levantaram-se 30 senhorinhas no voo inteiro. Eu juro por tudo que é mais sagrado que isso é real. Levantaram-se 30 senhorinhas. O voo era pra Aparecida do Norte. Não, gente. Juro, existia uma época onde o mundo era mais simples, né? Realmente existiu uma época onde as pessoas se amavam. E não tinha TikTok, graças a Deus também.
E a senhorinha estava do lado e falou assim: a nossa irmã está passando por um momento de aflição. Vamos fazer uma corrente de oração aqui para que tudo dê certo na vida dela. Eu peço para que todos deem as mãos, todas deem as mãos. E aí começou as senhorinhas a dar a mão assim, ó, por cima do assento, do outro lado do corredor, e começou a fazer uma corrente. Elas fizeram uma corrente e começaram a fazer um Pai Nosso. E eu segurando a mão das minhas parceirinhas aqui de assento, né? E foi um Pai Nosso que estás no céu, tá? Porque, enfim, eu tinha embarcado num voo com uma excursão de senhoras que ia fazer peregrinação em Jerusalém. Então, tinham 30 senhorinhas muito religiosas naquele voo. Ai, eu E aí quase elas decidiram fazer essa gentileza acertei! pra mim. E eu só me entreguei pro momento, porque eu falei, não tem nada que eu possa fazer. E lá, Pai Quase Nosso! acertei. Meu Deus! Passado uma meia hora, 40 minutos, a Eram gente senhorinhas lá mais no nosso momento ricas, de né? oração. Que era Jerusalém, Chegaram na o real. moço e falaram o seguinte, ligaram lá da terra pro piloto e falaram que não encontraram nada no aeroporto nem na sua casa. Seu pai tá lá no aeroporto agora e não encontraram nada. E aí perguntaram se você não pode ter colocado dentro da sua mala despachada. Eu falei, meu Deus, sim, sim. Já fiquei pensando que na correria devo ter tacado a pochete lá no meio fechado e despachado. E eu tava assim, meu Deus, vai ser isso, vai ser isso. Falei pras minhas melhores amigas senhorinhas, falei, não, vamos. E elas, não, vai tá lá. Se Deus quiser, vai tá lá. E começaram, e aí eles começaram a cantar louvor. Foi tudo pra mim. Esperando pousar, pousou o avião. Chegamos lá em Guarulhos. Eu desci do avião, as 40 senhorinha, as 40, nós 30, vieram atrás de mim, assim, ó, um bandinho, e falaram, não, vai tá lá, vai tá lá, vai tá lá. E elas pararam do meu lado, na esteira da mala, e foi como se fosse final de Copa, a gente esperando cada mala que entrava, a gente ficava, meu Deus, agora será que é? Até que apareceu a minha mala. Peguei a minha mala, as senhorinhas me ajudando a descer aquela mala pesada e tal. Na hora que eu abri, sabe aquelas cenas de filme que você abre, assim, o baú do tesouro e aí brilha dourado? Tipo, minha pochete era preta, mas ela brilhava. E aí as senhorinhas começaram falando língua, assim, ó. As senhorinhas ajoelhando, eu não sei, eu tava chorando tanto e elas me abraçavam e vinham me dar um beijo na testa e falavam, viu, que a gente falou, que o senhor ia resolver e tal. Eu não sei, eu só me entreguei ao momento. E aí elas ficaram tão felizes por mim que elas fizeram uma filhinha indiana pra se despedir de mim. E aí eu fiquei lá dando abraço em todas as senhorinhas, agradecendo e falando amém. Elas fazendo cruz na minha testa, e beijando minha testa, beijando minha mão. E falando, não, ó, que sua viagem seja Gente, o pior abençoada. que eu Eu falando, que vocês, acredito. com tudo que vocês quiserem ver lá em Jerusalém, amém, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E aí deu tudo certo. E aí eu consegui embarcar. Esse foi o pré da viagem mais absurda da minha vida, que com certeza eu vou ter que fazer várias partes. Então, se quiser acompanhar essa série, me segue aí que logo eu volto com a parte 2. Se um dia eu fosse convidada... Juro, gente. E isso é o... Nem sei pra que ela foi viajar ainda direito. Foi pra ver o bofe, né, obviamente. Mas assim... Que surto, Vocês meu são Deus. fofoqueiros, hein? Mas ok, voltei pra parte 2. Perdeu a parte 1, vai lá no meu perfil e vê. E aí, volta aqui que a gente continua, tá? E já pra explicar, a parte de bênção acabou na pré-viagem. Daqui pra frente é só desgraça, tristeza, Porque até então eu acho que já era... A desgraça já tava correndo já. tiro, porrada e bomba e coisas inacreditáveis. Mas enfim, vamos continuar contando sobre a viagem mais insana da minha vida. Tá, então paramos no momento em que eu embarquei para os Estados Unidos. Explicando rapidamente, eu cheguei em Chicago, a cidade que eu fiz intercâmbio era Madison, Wisconsin. Então eu cheguei em Chicago, peguei um ônibus de 4 horas, fui pra Madison, passei o final de semana com meus amigos, revi todo mundo e tal, e aí segunda-feira eles estavam lá pro Ciências Sem Fronteiras, eles tinham que estudar. Então eu já tinha me planejado que essa primeira segunda-feira eu ia fazer compras. Eu tinha levado $300, o que dava pra fazer uma farra naquela época, e eu já conhecia todas as lojas e tudo mais. E tinha ido com 1000 encomendas, né, de parente, obviamente. Todo mundo me pedindo, na época, aqueles body splash da Victoria's Secret, perfume, Nossa, droga que tava com o roupinha e tal. microfone mutado. Então eu falei, que vou ia passar o falar. dia inteiro no Com certeza ela tinha pedido body shopping, splash da já Victoria's faço Secret. todas as compras que eu tenho que fazer, e aí o resto da viagem eu só aproveito. E eu fui lá, gastei todo o meu dinheirinho, comprei tudo o que eu queria, só que eu atrasei. E aí, na hora de voltar pra casa, à noite eu ia pegar o ônibus pra voltar pra Chicago, pra pegar um avião pra ir pra Nova York, que eu tinha outros amigos em Nova York. E aí, Rica, né? eu cheguei Rica. atrasada e tal. E aí, na loucura de arrumar a mala, porque eu não aprendo lição, eu só peguei as coisas do jeito que eu peguei e comprei no shopping, do jeito que eu comprei, com etiqueta, com embalagem, com tudo. Eu só peguei, joguei dentro da mala, fechei minha mala e falei,
partiu pegar o busão. E aí eu tenho que fazer outra explicação. Se você já morou nos Estados Unidos ou na Europa, você sabe que existe um serviço chamado Flixbus. Flixbus nada mais é do que uma rede de ônibus que é muito barata. Então, por exemplo, essa viagem de 4 horas, eu acho que eu paguei $8. Tipo, era muito barato. Mas tem um ponto, que o serviço deles é uma bosta. E aí, eles têm um negócio que eles não têm ponto de ônibus. Eles param, eles fazem várias paradas e eles param no meio do nada. E eles largam sua mala no meio do nada e você tem que sair no meio do nada. Esse Flixbus que ia pra Chicago, eu já tinha pegado várias vezes e eu sabia que ele parava em cima de uma ponte. E eu ia chegar em Chicago, tipo, meia-noite. Então eu já tava preparada pra sair, pegar minha mala rapidinho, entrar no táxi e ir pro meu hostel, assim, correndo, porque Chicago é uma cidade perigosa. E aí foi isso que eu fiz. Eu cheguei, eles tiraram as malas, botaram na rua, eu já peguei minha mala. Fica sempre uns táxis esperando lá do Flixbus. Entrei e fui para um hostel. E eu tinha alugado um hostel a 2 quadras de distância. Só que eu tenho tanto medo de andar à noite em Chicago sozinha que eu peguei o táxi mesmo assim. Peguei o táxi, cheguei no hostel. Já tinha feito check-in, então já me deram a minha chave. Cheguei no quarto, hostel de jovens. Tava todo mundo acordado ainda. Fui lá, hi. Abri minha mala porque eu falei, só quero tomar um banho e dormir. E é isso, porque é isso. A hora que eu abri a minha mala... Gente, a hora que eu abri a minha mala, subiu um futum, um cheiro, um fedor, que parecia que alguém tinha mijado dentro da mala e fechado a mala e botado no sol e deixando cozinhar por 5 dias. Sabe xixi fermentado? Tava esse cheiro e eu fiquei, meu Deus. E aí quando eu olhei, tinham 3 sacos de lixo gigantes, bem cheios. E aí, na hora, eu falei, meu Deus, eu não peguei a minha mala. Falei, troquei minha mala, ok, fechei. Foi tão rápido que eu fechei a mala, desci, o táxi que tinha me levado até o hostel ainda tava lá, peguei o mesmo táxi e voltei pro ponto. Só que quando eu cheguei no ponto, já tava deserto. Não tinha mais ônibus, não tinha mais passageiro, não tinha mais mala, não tinha mais nada. E aí eu falei, meu Deus, voltei pro hostel. Voltei pro hostel desesperada, comecei a chorar. E aí entra um personagem muito importante nessa história, que eu vou chamar de Kelly. Kelly é uma americana que estava no mesmo quarto que eu. E Kelly vê o meu desespero e vai lá perguntar o que aconteceu e, né, se botar à disposição pra ajudar. E aí eu expliquei a situação. Eu falei, eu peguei a mala errada e alguém tá com a minha mala e tal. Ela falou, beleza, eu vou ligando. E eu tava sem... Eu tava sem celular, gente, isso daí é 2012, não tinha, o WhatsApp tinha acabado de ser criado, o Instagram tinha acabado de ser criado, eu não tinha internet no celular e eu não tinha um número no meu celular, então não dava pra eu ligar. E aí ela falou, não, eu vou ligar pro Flixbus e ver se eles acham sua mala e tal. Enquanto isso, abre a mala e tenta achar alguma informação desse passageiro. E aí ela ligou e botou no Viva Voz e eu ouvi ela conversando, eu esqueci todo o meu inglês nesse momento, porque eu tava muito desesperada. Mas eu ouvi ela conversando e falando, ó... Não, mas calma aí, a mala realmente não era dela? A mala realmente não era dela. Ela pegou uma mala cheia de lixo. Por que tinha uma mala cheia de lixo? A minha amiga deixou a mala tal e foi conversando. E nisso eu fui abrir o saco de lixo. Oh, só de lembrar me dá vontade de chorar. Gente, era só trapo. A mala. Eram umas roupas gigantes, toda furada, rasgada. É como se fosse um monte de pano de chão. Ai, que botaram um monte de pano de chão pra fazer volume, fazer peso. E botaram naquela mala. Porque eu descobri que tinha um golpe, que era muito comum. Que eles compravam a mala mais barata do mercado, uma mala preta, tradicional, assim. Que era igual a minha, porque, óbvio, eu era uma estudante fodida, então eu tinha a mala mais barata do mercado. E aí, eles faziam de propósito essa troca de mala na saída dos busão. Então, era só lixo. Não tinha uma informação de nada. Era realmente eles pegaram lixo e encheram a mala de lixo. Paralelo a isso, a Kelly tava falando lá com o Flixbus e eles falaram assim, ó, a próxima parada desse ônibus é daqui umas 2 horas. Eu não posso falar pro motorista parar no meio do caminho e verificar se tem alguma mala lá no porta-mala deles. Mas, na próxima parada, eu já deixo ele avisado e ele já verifica se a mala tá lá dentro. Fechou? Vamos esperar. No meio disso, eu me toquei que dentro da mala, tava absolutamente tudo. Eu só estava com a minha pochete, né? Porque eu aprendi a lição que eu não podia me separar da pochete, então eu tava com dinheiro e com o meu passaporte. De resto, tava tudo dentro da minha mala. E aí eu lembrei que tinha um tablet meu dentro da mala. Na época, a Amazon tinha um Kindle que chamava Kindle Fire HD, que é tipo um iPad da Amazon. E ele tinha GPS. Então, se conectassem o meu
tablet na internet, eu ia receber a localização. E aí eu falei isso pra Kelly, a Kelly falou, nossa, beleza, pegou o computador dela, a gente abriu, e você entrava na sua conta da Amazon, porque é um produto da Amazon, e via por dentro da conta da Amazon. E aí, pra minha surpresa, gente, fazia assim, 40 minutos que tinha acontecido a troca de mala. Mas para minha surpresa, quando eu entrei no meu login da Amazon, tinha $300 de compra de fralda de bebê recém-feitas. Eu cancelei e vi que eu tinha um endereço, porque eles tinham aberto meu tablet num lugar lá em Chicago, bem longe de onde eu tava. Mas eu tinha um endereço. E eu falei, então é isso, então não tem. Ai, caralho, golpista burro é um treco, né? Porque assim, fazer compra na internet botando seu endereço, qual é a chance da pessoa não ver e tentar achar você nesse endereço? Pegaram a mala, roubaram mesmo e estão fazendo compra na minha conta da Amazon. Kelly pegou o celular, ligou pra polícia. A polícia falou, é 1h da manhã, não é um caso urgente. Eu não vou mandar ninguém aí pra te entrevistar atrás de uma mala. Amanhã você vem na delegacia e a gente conversa. E eu tava desesperada, só com as minhas roupas, com a minha calcinha, com a minha pochete. Mas o que eu vou fazer? Fui deitar, né? Porque dormir eu não consegui. Passaram-se algumas horas, o telefone da Kelly toca e é da Flixbus. Antes de ligar, eu tinha descrito pra polícia tudo que tava dentro da minha mala. Pra eles saberem que tinha coisas caras lá. Tinha minha câmera fotográfica, tinha minha câmera analógica que eu tinha usado durante todo o intercâmbio. Eu não tinha imprimido as fotos. Tinha todas as minhas câmeras com etiqueta. E, enfim, eu descrevi. Quando a Flixbus ligou pra Kelly, tudo que ela falava com o Flixbus, ela falava no Viva Voz. E aí os caras ligaram e falaram assim, falamos com o motorista, eles acharam sua mala. Sua mala tá indo em direção a Los Angeles, que é o ponto final da rota. Mas acharam sua mala. Aí eu fiquei, ué, mas eu tô com o tablet que apitou aqui em Chicago e falaram que a minha mala tá indo em direção à Califórnia. Como que pode? Só que aí o cara, eu falei assim, tá bom, abre a mala e vê, me fala o que que tem. E ele foi descrevendo coisa. E eu falei, tem um tablet aí dentro? Ele falou, não, tablet eu não achei. E eu falei, não é possível que os caras pegaram minha mala, abriram minha mala, tiraram o tablet, fecharam a mala e colocaram de novo. Não tem como. Mas como que eu vou desconfiar? Porque ele tava descrevendo a minha mala. Aí ele me explicou que ele tinha que esperar o ônibus chegar até o ponto final, que seria dar-lhe um dia, e que daí o motorista teria autorização de pegar a mala e levá-la na central deles pra ver o que dava pra fazer. No dia seguinte, eu fui na polícia. E aí a polícia, eu entreguei o endereço pra polícia, porque, né, eu tinha o endereço de onde estava o meu tablet. E aí eles me falaram assim, nesse bairro a gente não entra não. A gente não vai entrar por causa de um tablet não. Porque esse é o bairro mais complicado de Chicago, a gente não vai entrar lá. E eu falei, vocês são polícia, como que vocês não vão entrar lá? A gente não tem autorização pra entrar nesse bairro. E assim acabamos a parte 2 da história. Eu só de calcinha e roupa de corpo e pochete. Resumindo, tudo isso teria se resolvido se primeiro ela não tivesse ido atrás do boy. Número 2, se ela tivesse o mínimo de atenção. Mas não, né? Tá bom. Gente, bom dia, tudo bem? Dúvidas, parte 1 e 2. Eu decidi fazer esse vídeo rapidinho aqui só pra tirar umas dúvidas que apareceram na primeira e na segunda parte da história da viagem mais insana da minha vida, pra não comer tempo das próximas partes que eu vou contar. Primeiro, meu cabelo. Tem vídeo no meu perfil falando tudo do meu cabelo. Segundo, essa viagem aconteceu há 13 anos atrás. Inclusive, tem que fazer uma correção. Não foi em 2012, foi em 2013. Depois eu conferi e eu tava falando errado. Foi há 13 anos atrás, eu tinha 21 anos. Então, calma, que eu aprendi várias lições e tem coisas que eu melhorei desde então. Graças a Deus. O meu primeiro voo foi do interior do Paraná uma para coisa São mais gostosa Paulo. que isso Por aqui, isso eu ó. consegui embarcar sem passaporte, Cebola. tá, cheiros? Calma, dá pra embarcar só com RG. RG eu tinha na mão, que tava na minha pochete, era o passaporte e os dólares. Não tem. E eu descobri que eu tava falando errada a data porque eu fui atrás de fotos. E eu tenho fotos. Então, no final de todas as partes, eu vou postar aqui algumas fotos pra vocês conseguirem Eu assim, quero foto com as ilustrar senhorinhas, um tem? pouquinho dessa história doida que eu tô contando. Dito isso, vamos seguir em frente. Espero que eu consiga postar todas as partes hoje, tá? Eu Calma, quero não foto com precisa as me xingar. senhorinhas. É só isso que eu espero.
Parte 3 da história da viagem mais insana da minha vida. Não viu parte 1, parte 2, tá tudo lá no meu perfil. Resumindo e retomando, falei várias vezes com a polícia, eles falaram que não iam atrás do meu tablet, então larguei mão disso. E a Flixbus tinha falado que, teoricamente, tinha achado minha mala e que eles iam me retornar explicando como que eles poderiam devolver a minha mala pra mim. Eu não tinha número de celular, então eu botei todos os dados da Kelly como contato lá no Flixbus, porque ela tava me ajudando super e coisa. Eu ia passar mais 2 dias em Chicago, e aí a Kelly chegou pra mim e falou, cara, não vai perder o resto da sua viagem triste, trancada num quarto do hostel. Vamos sair, vamos comprar uma calcinha, né, pra senhora, umas roupinhas, uma escova de dente, que você tá com bafo, um shampoozinho pra lavar essa cabeça, porque eu tava sem nada. E aí, gente, só falando óbvio, eu vou contar pra vocês a sequência em que as coisas foram acontecendo. Não que eu concluí depois que eu vivi tudo e sabia de tudo. Eu vou contar o desdobramento e aí vocês vão captando informações. Então, a Kelly se ofereceu pra me acompanhar. Fizemos essa manhãzinha de compras, bem mais humildes do que as compras do dia anterior, porque eu já tinha gastado todo o meu dinheiro. E aí, Kelly me contou que era uma médica. Ela devia ter uns 10 anos a mais que eu, então ela devia ter uns 31, 32. Ela era médica socorrista e ela estava em Chicago fazendo um aprimoramento, um curso de aprimoramento. Nesse dia, ela me levou para almoçar, ela pagou o meu almoço e aí ela disse, à tarde eu tenho que voltar pro curso. Então... Olha, quem tava com o GPS, quem tava com o Kindle era a Kelly. Se bem que não é que tem um GPS, mas... tem que ser esse final da história. Eu fui até com ela no curso, paramos na frente do hospital, ela entrou no hospital e eu voltei pro hostel, enfim, pra chorar as pitangas e pra... Parou tudo aqui que o meu alarme... se eu resolvia mais alguma coisa. Tocou. Nesse mesmo dia, quando a Kelly voltou do curso dela à noite, ela falou pra mim que o hostel tinha organizado uma saída pra uma balada com todo mundo junto, isso é muito comum em hostel. E que era pra animar, que era pra gente ir pra balada, pra melhorar o ânimo. E eu falei, eu não tenho dinheiro e eu não tenho felicidade, né? Porque eu tava... E ela falou, não, eu pago pra você, tá tudo certo, vamos lá, eu não quero te ver triste, vamos sair. E aí me convenceu. Fui pra balada. No caso, a gente foi pra uma balada que chamava The Castle, que era uma balada, na época, muito chique de Chicago, porque ela era dentro de um castelo. E aí, quando eu cheguei lá, a entrada, eu lembro que era tipo uns 20, 30 dólares. Era muito caro pra minha realidade universitária. E eu fiquei, meu Deus, e a Kelly, não, isso não é nada pra mim, tá tudo bem, vamos entrar. E ela pagou minha entrada e entramos no The Castle junto com a galera do hostel. Chegamos lá, o povo começou a beber, eu não bebia na época. E aí, todo mundo foi ficando mais alegrinho, mais felizinho, tal. E a Kelly me contou, no meio do rolê, ela falou assim, eu adoro vir pra cá porque eu conheço toda a galera da época que eu era DJ aqui e tal, eu fiz muitas festas aqui, todo mundo me conhece. E realmente, eu juro, ela cumprimentava as pessoas, ela cumprimentou a pessoa na saída, o povo ficava dando tchauzinho pra ela, rainha da balada. E conversa vai, conversa vem, ela me falou assim, eu tô muito afim de um menino aqui do hostel, que é um indiano, porque eu amo indiano. Eu tenho uma filha com indiano. E aí ela pegou o celular, me mostrou fotos de bebês, de uma bebê específica, com roupinhas, sabe, indianas, fofinha, toda bem caracterizadinha, bem claramente indiana. E aí ela me disse que tava afim de um dos meninos. Esse menino, vamos chamar ele de Raj, igual da novela. O Raj, ele era um menino bem novinho, ele devia ter uns 20 anos. Ele fazia computação lá nos Estados Unidos e ele tinha ido para Chicago para ir num congresso. Só que ele era muito timidozinho, ele era muito quietinho e tal. E a Kelly começou no taca-lhe álcool, e ela pagava as coisas. Ela ficava, não, vamos tomar um drink, não sei o quê. E ele todo tímido no começo, mas foi tomando. E menina, ele era muito fraco. Enfim, cachaça entrando, guarda baixando. A Kelly começou a dar em cima desse menino descaradamente e começou a baixar o nível. Tava ficando muito assanhadinha. Gente, eu só vou contar dessas coisas porque foi o que aconteceu, tá? Mas enfim, não acredito que eu vou falar disso na internet, mas ok. A Kelly começou a falar como ela estava se sentindo úmida.
E o Raj não entendia. E falava assim, não, mas você quer que eu busque uma toalhinha pra vocês? Quer um papel? Você tá com calor? E ela falou, não, estou úmida. E aí ela chegou e falou assim, querido, você não quer... Você não quer usar a sua boca para lidar com a minha umidade? E aí ele falou assim, o quê? Só que ela falou isso Mas aí vai piorar a umidade, né? Que a boca também é um lugar úmido. bem explicitamente. E aí o menino ficou chocado. Basicamente, ele não sabia que era possível usar a boca para lidar com a umidade do corpo feminino. Ele não sabia. E aí ele começou assim: eu não acredito. Meu Deus, sai xixi lá. Não acredito. Meu Deus. E ele começou a passar muito mal. Kelly estava morrendo de rir e falou assim: sim, inclusive dá pra usar a boca também para usar no seu fazedor de xixi. E aí ele ficou tipo. E ele falou, não, mas meu Deus, é sujo, é não sei o que, tem nada a ver. Mas como assim? E o menino começou a entrar em crise. E a Kelly, ela taca álcool no Raj. Aí a gente começou. Ai, pera. Esse menino foi ficando louco e eu acho que ele tava bebendo pra conseguir lidar, porque o mundo dele tava colapsando. E aí a gente começou uma coisa que é muito normal quando você tá com várias pessoas de vários países, é falar, tá, mas como fala isso na sua língua? Como fala isso na sua língua? Como fala isso? E aí eu expliquei pra ele que existiam duas palavras em português, que era basquete e era siri-siri. E esse menino, ele tava muito louco, e aí ele saiu gritando isso na balada. E aí ele falou assim, como que eu falo que eu quero jogar basquete? E aí eu ensinava pra ele, e ele saía, assim, ó, nas pessoas da balada, falando, quero jogar basquete, basquete. Não, calma aí, não entendi. Uma coisa primeiro. O menino tava, em algum momento, ele estava com vontade de vomitar depois de descobrir a existência do sexo oral. Em 5 minutos depois, esse menino já estava gritando: quero fazer basquete. Vamos, tu siri-siri, tu siri-siri. E ele ficava só, siri-siri. Eu não tô... Eu só tô descrevendo exatamente o que aconteceu. Gente, aí eu tentava segurar esse menino e falava, não dá pra falar isso em voz alta, não é pra falar isso em voz alta. Mas ele tava muito feliz. E ele tava assim, gente, eu descobri, vocês mudaram minha vida, eu descobri várias coisas hoje, tal, tal, tal. E aí, o que Kelly Loba fez? Falou, vem aqui, eu jogo basquete com você. Eu te mostro Siri Siri, eu vou apresentar um novo mundo, sabe? E aí já tava muito constrangedor, tava todo mundo rosto assim, meu Deus do céu, perdemos o controle da situação. E aí a gente decidiu ir embora e ficou Kelly e Raj lá com os basquete, com Siri, com tudo que tinha direito. Eu nem sei, eu só larguei mão, voltei com a galera e... Lá onde exatamente que eles estavam fazendo isso? Só pra eu entender, que isso que eu não tô entendendo. Outra coisa, que povinho de hostel mais... Era um hostel cristão? Porque assim, hostel, meu amor, hostel com gringo, jovem. Uma pessoa começa a falar de uma coisa tão básica da vida. Eu não tô entendendo que era JMJ, eu acho. ok. Dia seguinte, né? Vou tomar café da manhã. Tá lá Kelly, Raj. Kelly, assim, ó. O mundo ideal. Nananana, toda feliz. E o Raj, ele não sabia onde enfiar a cara dele, coitado. Ele tava. Sabe qual Mas ontem ele sabia bem onde enfiar a cara, assim. aquele olhar vago de quem viu coisas e viveu coisas e que agora tá tentando encaixar as peças na cabeça? E aí Kelly foi feliz, saltitante pro curso dela. Raj comeu o café da manhã, voltou pro quarto e acho que eu vou terminar a terceira parte por aqui. Já volto com mais. Parte 3 da história da Ai, Deus, olha. Cadê a parte da desgraça? A desgraça Parte acabou? Porque 4 até da então eu história tô achando essa história tranquila. da viagem mais insana da minha vida. Caiu aqui de paraquedas, tá tudo no meu perfil, obviamente. Depois de uma noite de muito basquete e ciris por todos os lados, chegamos no segundo dia de Chicago. E aí a Kelly foi pro curso dela. Quando ela voltou no fim do dia, a Flixbus entrou em contato com ela.
ela atendeu o celular no Viva Voz, como todas as vezes que a Flixbus entrar em contato com ela, ela atendia no Viva Voz pra eu ouvir o que eles estavam falando. E falaram que tinham achado minha mala lá na Califórnia e que dava pra me mandar. Eles conseguiram me mandar. Ia demorar, eu acho que eram uns 5 dias pra chegar. E tinha uma taxinha de 150 dólares. 150 dólares. 150 dólares. Eu já tava muito. E aí eu falei, meu Deus, de onde eu vou tirar 150 dólares? Mas eu preciso da minha mala. E aí outra coisa que aconteceu foi que eu ia pra Nova York. E o prazo que eles deram pra entrega da mala, a mala ia chegar em Chicago um dia antes de mim, né? Eu ia voltar de Nova York pra Chicago pra voltar pra cidadezinha do intercâmbio. E a mala ia chegar um dia antes. E aí a Kelly falou, meu, eu vou ficar mais 10 dias aqui no hostel. Pode botar no meu nome, eu recebo a mala por você. E aí o segundo ponto foi levantar 150 dólares. Naquela época não era muito fácil fazer transferência de dinheiro, assim, não era uma coisa imediata. E eu tinha que liberar o envio dessa mala o quanto antes, porque senão ia atrasar mais e eu ia perder o prazo da chegada dela em Chicago. Aí eu conversei com um amigo meu que eu ia encontrar em Nova York, que tava fazendo intercâmbio lá. Pedi esse dinheiro emprestado, falei, meu, eu tenho 150 dólares agora, mas se eu gastar tudo, eu vou ficar sem pro resto da viagem. Eu gasto agora, depois você me empresta, e aí eu vejo com os meus pais, levanto um dinheiro depois no Brasil e te transfiro. Ele falou, sim, sem problema. E aí... Lembrando que ela tá numa época que ela falou que o dólar era de 2 para 1. Então isso quer dizer que era 300 reais? O que aconteceu? Eu tinha que transferir o dinheiro para a galera da Flixbus que estava lá na Califórnia. E eu não tinha conta de banco. Então, Kelly, né, fez o óbvio e falou, não, você me dá os 150 dólares e eu faço transferência em 2 segundos, tá tudo bem, não se preocupe, gata. E aí eu fiz isso com ela. Eu fui até o banco com ela. Eu vi ela fazendo as coisas. Ela emitiu um papelzinho que ela falou, vai ficar comigo, porque vai que eles precisam de algum comprovante, né, na hora de entregar a mala e tal, fica tranquilo. Show resolvido, pagamos a mala, o despacho da mala, agora era só esperar, teoricamente a chegada ali quase uma semana, mas eu ia ter minhas coisinhas de volta. Paralelo a isso, nesse dia, a Kelly começou a passar muito mal. Talvez, né, por causa da noite anterior, não sei, mas ela começou a ter uma crise de enxaqueca muito forte. Tomava remédio, não passava, começou a passar mal e tava muito mal. E aí ela me explicou que nos Estados Unidos, e eu não sei se é real porque eu não fui confirmar, mas foi o que ela me falou. Ela me explicou que nos Estados Unidos, em alguns estados, o médico pode se automedicar, podia ir numa farmácia e fazer uma receita e comprar o remédio para si mesmo. Mas esse não era o caso de Illinois, que é o estado de Chicago, e que naquele estado ela precisaria ir no hospital. E ela perguntou se eu poderia ir no hospital com ela. Óbvio que sim. Então, depois de uma noite na balada, fomos passar a segunda noite no hospital. E aí a gente chegou lá no hospital normal, o hospital estava deserto. Isso daí, quando a gente chegou no hospital, era umas 10 horas da noite, porque ela tentou várias vezes tomar remédio e tal, e ao longo do dia, mas ela continuou passando mal. Tava as moscas. Chegamos lá, preenchemos a ficha e ela tava passando mal, muita dor. E aí, botaram a gente na sala de espera. A A gente tristeza de não ter ficou um quase SUS, 2 né, menina? Viver como se tivesse. horas na sala de espera. E eu ia na secretária e falava, moça, não tem ninguém aqui, não tem ninguém pra ser atendido, não vai ter um médico aqui. Não, tem que esperar, e me cortava. E falava, não, senta lá e fica quieta. 2 horas pra botar ela pra dentro do hospital. Enquanto isso, obviamente, sou brasileira, falei pra Kelly do SUS, né? Falei, gente, no Brasil, você consegue isso daqui de graça, tem 1 milhão de hospitais e tudo mais, vários problemas, mas existe o SUS. Expliquei pra ela também do Ciências Sem Fronteiras, que eu já estava acostumada, que é um conceito que os americanos não conseguem compreender, como que eu fui para outro país estudar com tudo pago. Expliquei pra ela o conceito de universidade pública, que também ela fala, não, mas qual que é a taxa que você paga anualmente? Eu falei, não pago nenhuma taxa, eu estudo de graça, 100% de graça. Os americanos eles tinham muita dificuldade de entender o conceito de graça como sendo algo de graça.
E aí, beleza, esperamos lá, botar ela pra dentro. O médico falou com ela 2 minutos, botou ela num soro. Sorinho com dipirona, sei lá com o quê, não sou médica, mas só botou no soro. E botou a gente numa salinha. Gente, o hospital parecia filme zumbi, juro, não tinha ninguém. Botaram a gente numa salinha lá, que inclusive tinha uma coisa meio patética, que a salinha que botaram a gente tinha aquela coisa de luz por movimento. E aí a gente sentou e ela tava tomando soro, ela não podia se movimentar. Então a luz ficava apagando toda hora eu tinha que levantar e ir lá fazer dancinha pra apagar. Até uma hora que a gente desistiu. E ficamos as duas sentadas no escuro esperando ela tomar o soro dela. É que nem banheiro, né? Banheiro que tem isso também. Às vezes você senta lá, ó, precisando resolver um problema, fazendo o famoso fax pra Boston. E aí o que você tem que fazer? Tem que ficar assim, ó, balançando a mão ou cagar no escuro mesmo. Que é essa a opção no final que a gente escolhe. Quando acabou o soro, já era quase 1 da manhã. Saindo do hospital, aí ela foi passar para pagar, né, querida? E aí foi uma coisa que me marcou muito, porque ela falou assim, não, vem aqui ver quanto que deu. E aí ela me mostrou a emissão lá do negócio que ela tinha que pagar. E tinha dado 1.500 euros. Euros não, dólares. Tinha dado 1.500 dólares. E ela me mostrou. E ela falou, mas é isso, eu vou ter que pagar. E aí ela pagou. Pagou. Tudo bem. E aí, enfim, voltamos para o hostel. Dia seguinte fui para Nova York. E Nova York, por incrível que pareça, não aconteceu nada demais. Foram 5 dias de paz, encontrei meus amigos, viajei, eu tinha 3 roupas. É por isso que a galera, gente, se acidenta na rua lá e implora pelo amor de Deus pra não chamarem a ambulância. Porque senão acabou a vida da pessoa, né? Roupa só, 3 looks. Fiquei usando a mesma roupa por vários dias, mas deu tudo certo. E aí chegou a hora de voltar para Chicago, reencontrar Kelly, o anjo da minha vida, minha melhor amiga de infância, essa pessoa que basicamente virou minha secretária pessoal, e reencontrar minha mala, né? E eu só ia passar pro Chicago. Eu ia ficar, assim, umas banco, né? 5 horas em Vamos combinar? Chicago. Então eu tinha combinado com ela que eu ia passar no hostel, pegar minha mala e pegar o busão e ir pra Madison. O que será que aconteceu? O que será que aconteceu? Cheguei no hostel, não tinha a Kelly, não tinha a mala. E aí, basicamente, os caras me falaram assim, não, ela foi embora 3 dias atrás. E a minha mala era pra chegar 1 dia antes. E tava no endereço do hostel. E eu falei, tá, ela foi embora. Mas não chegou nenhuma mala aqui? Não chegou. Não chegou nenhuma mala. E aí eu tinha um número, tipo, do meu protocolo com o Flixbus, que eu tinha anotado. E eu falei, nossa, eu vou entrar em contato com eles, porque eu vou embora hoje, eu preciso que a mala esteja aqui hoje. E aí a galera do hostel gentilmente me emprestou o telefone. Descobri o número do atendimento ao cliente da Flixbus. Entrei em contato com eles e falei, ó, tem um número de protocolo aqui pra receber minha mala, tal. Eu falei, beleza, passa aí, passei o número. Aí ele falou assim, esse número não segue o padrão que a gente emite de protocolo, não. E eu falei assim, mas como não? Não. E aí eu contei todo o meu caso, ele falou, nossa, aqui no sistema a gente tá achando nada disso, no rolê de achados e perdidos. Você tem certeza que você falou com a gente? E aí tava eu lá, relembrando todas as... Não, gente, não é possível. Mas o que de tão valioso essa garota tinha que essa querida quis criar uma situação gigantesca pra roubar a mala dela? Não é possível. Ela faz parte de um rolê internacional de roubo de mala que vai desde mala com lixo até desvio de mala, sendo que ela pagou um monte de coisa no meio desse caminho. Qual o sentido? vezes que a Kelly falou no Viva Voz e as pessoas... Tinha um homem que falava, não, sou do Flixbus, Eu falei, não é possível isso. Não é possível isso, não é possível. E basicamente era isso. A Flixbus nunca ouviu falar sobre a minha mala. E eu tinha que pegar meu busão e ir pra Madison. Então foi isso que eu fiz. Sem mala, sem amiga. Eu tinha o telefone da Kelly. Ligava, não me atendia. Mandava mensagem, não respondia. Sumiu. O que vocês iam achar? E aí foi isso. Voltei pra minha cidadezinha do intercâmbio. Sem mala. Com menos 150 euros. Sem nenhuma dignidade. Mas o que eu ia fazer? Não dá pra eu estender minha estadia em Chicago esperando a resolução de um caso que nunca foi nem aberto. Mas calma que ainda não acabou a desgraça, não. Próxima parte. Só uma coisinha rapidinha que agora eu terminei de assistir o vídeo. Primeiro, quando eu tava no hospital conversando com a Kelly e explicando sobre o sistema brasileiro, ela me falou assim, eu tenho um plano de saúde muito bom porque eu fui militar e eu tinha uma patente alta, então eu me aposentei
do exército e eu tenho um plano de saúde e ele dá um desconto muito bom, mas mesmo assim ainda vai ficar caro e tal. Ela comentou isso comigo. E óbvio que no final do vídeo eu falei que terminei com menos 150 euros, mas é 150 dólares. Só que eu tô mais acostumada a falar de euro e às vezes eu confundo. Ai, desculpa. Perdão. Desculpa mesmo. Às vezes, as senhorinhas lá do primeira parte jogaram uma maldição em você. Às vezes eu chutaria isso Parte aí. 5 da história da viagem mais insana da minha vida. O final, eu acho. Então é isso, né? Voltei lá pra cidade do meu intercâmbio, reencontrei meus amigos. E vocês lembram que tinha um boy? Que eu comecei tudo isso por causa de um boy. Tudo isso começou por causa de um homem. Só pra esclarecer isso cedo, cheguei lá, encontrei ele, encontrei a digníssima dele, que era do mesmo círculo de amizade que eu tinha lá. Me trataram super bem, estavam super felizes, apaixonados, vivendo a vida deles. Eu tinha pensado em 1000 textões pra falar pra ele, várias perguntas, vários questionamentos. Falei nada. E no fim das contas, esse boy virou só uma vírgula no meio dessa viagem caótica toda. Passei uma semana linda lá, foi tudo lindo, tudo bem. E aí chegou a hora de voltar para casa, voltar para o Brasil. E aí eu ia ter que fazer a mesma jornada, pegar um ônibus até Chicago, de Chicago eu ia pegar o avião e ia voltar para São Paulo, da minha cidade. E tinha uma escala no Panamá na volta. Mas ok, a primeira perna eu ia pegar o ônibus, obviamente o ônibus era Flixbus, porque eu não tinha outra Eu tô opção. aguardando em algum momento essa menina ser usada de mula. E ela aparecer no... Como é que é o nome daquele programa? Que não existe mais? Operação Fronteira? Aeroporto? Área restrita. E, naquela época, outra coisa que tinha é que você pagava o valor da passagem na entrada do ônibus. E custava 8 dólares. No final dessa viagem, eu tinha 2 dólares em moeda e tinha 3,50 num cartão que eu botei um pouquinho de dólar só pra emergência. Então, assim, óbvio que eu sentei com os meus amigos e falei, galera, eu preciso que vocês paguem minha passagem. E eles me deram moedinhas. E eu juntei 8 dólares. Eu lembro claramente dessa imagem, eu sentada na mesa contando as moedas 1000 vezes e tal. Botei na minha carteira que tinha um porta-moeda com zíper. Ela falou pra eles assim, ó, o dia que eu voltar pro Brasil e aparecer uma rede social que monetize pra eu contar essa história, eu vou contar e pago vocês de volta. E esse dia chegou. Botei as moedinhas lá, fechei o zíper, botei no meu bolso. Partiu pegar o busão. Como já expliquei, o Flixbus ele não tem ponto de ônibus, então ele também saía de um lugar aleatório. Mas meus amigos queridos pegaram um táxi, me levaram até o ponto, se despediram de mim, abraçaram e tal. Só que já era tarde, eles tinham aula, então eles me deixaram lá no ponto, eu já sabia me virar, eu tinha morado lá naquela cidade. Me deixaram no ponto e foram embora. Aí eu subi no busão, peguei minha carteira, abri meu zíper. Quando eu olhei dentro, tinha o quê? 2 dólares. Aí eu falei, não é possível. Não é possível, não é possível. Até hoje eu não sei o que aconteceu. Eu não sei. Porque não tinha como eu perder esse dinheiro nesse trajeto. Não tinha. Tava fechado dentro da carteira com o zíper. E tava lá os 2 dólares que eu tinha antes dos meus amigos me ajudarem. Eu não sei o que aconteceu. Fato é que estava eu lá na porta do busão sem dinheiro pra pagar passagem. Aí ela entrou no ônibus, o ônibus saiu e de repente quando ela olha, tinha uma pessoa fazendo assim pra ela. E essa pessoa era a Kelly. Sem telefone pra ligar pros meus amigos pra eles voltarem e me darem dinheiro. E eu tinha que pegar aquele busão, senão eu ia perder o avião. E aí eu comecei a conversar com o motorista, que era também o cobrador, e explicar a situação pra ele. Eu falei, moça, eu não posso perder esse avião, eu não posso perder esse ônibus, senão eu não vou conseguir voltar pro Brasil, eu não aguento mais essa viagem, só quero chegar na minha casa. E tal. E o cara tava assim, sorry, there's nothing I can do for you. Que é basicamente, desculpa, filha, mas se vira, eu não tenho nada a ver com isso. E aí, eu tava empacando a entrada das pessoas no ônibus. E ele falou, eu preciso que você desça, porque a gente tem que ir. O tempo passa, o tempo voa e ela continua atrasando todo mundo em transportes públicos, né? Bora, eu não tenho nada a ver com isso. Se você não pagar, você não pode subir no ônibus. Eu comecei a ficar desesperada, eu revirei minha bolsa, revirei tudo. Eu não tinha dinheiro, eu tinha 2 dólares. E aí as pessoas entraram e ele falou assim, seguinte, tamo indo embora. E aí, o que eu fiz? Eu passei por debaixo do braço dele, Eu falei pra ele, você sabe o que é basquete? entrei no ônibus, eu falei assim, galera, atenção aqui, tudo isso em inglês, obviamente. É o seguinte, eu tô tendo a pior viagem da minha vida, eu não tenho um
puto no meu bolso. Eu não sei como eu perdi o dinheiro da passagem. Eu preciso que vocês peguem vossas carteiras agora. Abram essa caralho, me dê uma moedinha que seja, porque eu não vou ficar pra trás. Eu preciso subir nesse busão e vocês precisam me ajudar, porque eu não aguento mais, eu só quero ir pra minha casa. Eu não tava aguentando mais. E aí essas pessoas, não sei se por medo ou por gentileza, solidariedade, elas me deram dinheiro. E eu consegui. E assim, o motorista me puxando, eu lembro disso em câmera lenta. Ele me puxando, e as pessoas assim, abrindo a carteira, falando tipo, toma louca e tal. Mas o que importa, deu certo. E eu consegui pegar o busão pra Chicago. Vocês acham que acabou? Não acabou não, peraí. Cheguei em Chicago, fui pro aeroporto, peguei meu voo, tudo lindo, tudo certo. Mas lembra que eu falei pra vocês que eu tinha uma escala no Panamá? Nessa época, a Delta, que é uma companhia aérea grandona, tava abrindo essa coisa de fazer escala no Canadá, que é uma forma de incentivo ao comércio do Canadá e ao turismo do Canadá. Então era mais barato você comprar essa passagem que ia voltar dos Estados Unidos e parava no Panamá. Mas, gente, o aeroporto do Panamá, eu não sei como que tá hoje. Mas o aeroporto do Panamá... Gente, eu já peguei esse voo, tá? Não de Chicago, mas eu já peguei esse voo Delta com parada no Panamá. O aeroporto do Panamá é pior do que uma rodoviária. Mas assim, ó, hoje em dia eu não sei como é que é, porque faz muito tempo que eu não vou lá. Mas assim, é pior do que uma rodoviária. Eu lembro que a gente tava com a minha família, a gente tinha, sei lá, umas 5 horas ainda no aeroporto, e a gente queria comer. E tinha um restaurante, mas um restaurante muito ruim, dentro da área de embarque, né? Aí a gente falou, cara, vamos fazer o seguinte, vamos sair, porque talvez na parte de fora do aeroporto tenhamos outras coisas, às vezes tem um McDonald's da vida, às vezes tem algum treco. E era isso, tipo assim, era caro, a gente também não tinha essa grana, e pra ficar pagando coisa de aeroporto, aí vamos sair, porque vai que em volta do aeroporto tem alguma coisa, não sei o quê. Fizemos toda a parte de imigração para entrar no Panamá, carimbaram lá o passaporte. Ai, tá, não sei o que, bem-vindo ao Panamá. Quando a gente saiu, tinha menos coisas ainda na parte de fora e tinha, sim, uma coisa para comer. Exatamente o mesmo restaurante da parte de dentro. E em torno era um deserto. Foi tudo. Eu amei. Quero muito voltar ao Panamá. Vou explicar. Ele parecia um grande camelódromo. Ele parecia uma 25 de março. Eu juro por Deus. Era um monte de lojinha assim, ó. Sabe aquelas lojinhas de rua mesmo? Vendendo um monte de imitação. Era um caos. O aeroporto do Panamá era um absoluto caos. Mas isso era um caos esteticamente que lembrava uma 25 de março, um Brás, sabe? Era uma coisa de louco. E aí estava eu lá no Panamá, entupido de gente, porque todos os voos da Delta paravam lá, entupido. E aí eu tinha R$3,50 no meu cartão e falei, nossa, vou comprar um cafezinho, né? Porque eu não tinha comido nada de Chicago, nem nada, não tinha dinheiro, só comi no avião. Falei, vou comprar um cafezinho. E aí fui no Dunkin' Donuts que tinha no aeroporto. Gente, isso Na minha época não tinha Dunkin' Donuts, não. dentro do aeroporto, tá? Dentro do aeroporto. Eu não saí do aeroporto. Fui lá e com os R$3,50 eu conseguia comprar um mini donuts e um cafezinho. E eu falei, tá bom, melhor que nada. E aí eu gasto os últimos dólares, não tinha o que fazer com esse merreca no Brasil. Fui lá, cheguei no caixa, pedi e tal, e ela falou, tá bom, espera aqui na fila do lado. Paguei, esperei na filinha do lado. E aí, como eu disse, estava assim, ó. E aí, as pessoas estavam lá montando os rolê, botando o saquinho, né? Porque a maioria das pessoas pedia pra levar. Botando saquinho, entregando cofinho, e o povo andando. De repente, sei lá, faltava umas 2 pessoas na minha frente. Eu vejo um menino passar correndo assim, ó. Aqui atrás. E eu vi que ele só fez assim, ó. E pegou alguma coisa e saiu correndo. E aí eu fiquei, gente, o que está acontecendo? Ok, segui minha filhinha e fiquei lá esperando meu pedido. E aí, começou a passar as pessoas que estavam atrás de mim. E falando, e chamavam as pessoas e vinha. Eu fiquei, ué. Aí eu falei, moça, eu acho que pularam meu pedido. Falei, não, seu pedido a gente já entregou, já. Já entregou. Daí só tinha o meu café, não tinha o meu mini donuts.
E aí eu falei, não, moço, eu paguei pelo Mini Donuts. Eu mostrando a nota fiscal, eu paguei o Mini Donuts. Mas vocês não me entregaram. Falei, não, eu já botei no saquinho aqui. Eu já botei, já faz um tempo já que eu botei no saquinho. Roubaram meu donuts, meu Mini Donuts. Roubaram meu Mini Donuts. O menino passou e pegou meu saquinho de Mini Donuts. Mini Donuts. E aí eu falei, nossa. Eu só consigo entender que essa menina realmente foi amaldiçoada por um grupo de velhas. E outra coisa, se não deu na minha mão, ai, desculpa. Se não deu na minha mão, vai ter que me dar outro. Eu acho que roubaram, então, porque eu vi um menino passar correndo e tal. Vocês acreditam que o cara do Dunkin' Donuts achou que eu tava mentindo pra ganhar um mini donut de graça? E aí começou uma humilhação. Falou assim, ai senhora, não, a gente já entregou, a nossa parte a gente já fez. Agora sim, não vai passar essa vergonha, né? Pelo amor de Deus. Não precisa, a gente não precisa chegar nesse ponto. E eu falando, gente, eu não peguei meu donuts. Eu tô aqui, eu não tô com nenhum saquinho, eu não peguei meu donuts. E aí eles basicamente começaram a me humilhar. Só que eu não tinha mais energia. Eu juro, eu coringuei. Eu comecei a gargalhar. Que eu falo assim, não é possível. Me roubaram até o último segundo dessa viagem. Gente, era um mini donuts desse tamanho. Eu como assim? Eu só coringuei. E aí eu falei, ai, quer saber? Pega também que ele faça bom proveito. Eu não quero mais saber de nada. Eu só quero a minha cara. E aí foi basicamente isso. Voltei pra casa com uma bolsinha de saco, minha pochetinha, sem nenhum puto e de barriga vazia, porque roubaram meu Mini Donuts no aeroporto do Panamá. Parte 5. Isso é maldição. Depois da viagem, eu reencontrei a Kelly. Não, cara, não é possível. Não é possível. Ou essa menina é muito boa de inventar coisa, ou sei lá. Você não sabe de quem eu tô falando, essa daqui é a continuação do pós-viagem Dê a foto da dela. viagem mais insana da minha vida. Então, se quiser entender o que eu vou falar daqui pra frente, você tem que assistir as 6 partes que eu postei sobre essa história. Tá tudo no meu perfil. Mas vamos conversar sobre a verdadeira protagonista dessa história, que é a dona Kelly, né? Todo mundo perguntando, mas e a Kelly, e a Kelly, e a Kelly? Foi golpe, não foi golpe? O que rolou? Eu estou aqui para esclarecer algumas coisas e tirar as dúvidas que eu consegui. Gente, vocês acreditam que uns dias depois que eu cheguei no Brasil, simplesmente recebi uma notificação lá na rede ao lado e Kelly me seguiu. Só que o que acontece? Eu reconheci a foto da Kelly, mas o nome era diferente. E aí, óbvio que eu tava puta, achei uma cara de pau gigantesca, entrei no perfil dela e antes de mandar mensagem pra ela qualquer coisa, eu fui fuçar. E, gente, era bizarro. Porque isso foi em 2013, muito antes de IA qualquer coisa. Mas as pessoas faziam montagens no Photoshop, sei lá, no CorelDRAW. E quando eu entrei no perfil dela, até uma menina usou essa expressão, que é a expressão que eu uso pra contar essa história pros meus amigos. Parecia o catálogo da Barbie Profissões. Então tinha a foto dela como astronauta, foto dela como cozinheira, foto dela militar, foto dela médica, foto dela piloto de corrida, foto dela... Eram várias fotos dela em cenários diferentes e com roupinhas diferentes, mas era bizarro. E lembra aquela menininha que ela me mostrou na balada, a foto da menininha indiana? Tinha várias fotos da menininha e montagens dela com a menininha também. E aí eu fiquei muito perdida, fui ler os comentários. E basicamente os comentários eram vários relatos de pessoas falando: meu, não acredito, tipo, você fez isso comigo, eu sou vítima da... Mas calma aí, ela é uma golpista em série que não só deixa bem claro todas as histórias que ela conta em vários posts diferentes, como também ela segue as pessoas depois só pra sacanear? da Kelly. A Kelly fez isso comigo em tal cidade, a Kelly fez isso comigo em tal cidade, a Kelly mentiu sobre isso, tal. E tinha uma família específica falando: para de postar foto com a minha filha, com a minha sobrinha, com não sei o quê, que essa criança não é sua, a gente já acionou a polícia, a gente não aguenta mais você falando que ela é sua filha, porque ela não tem nada a ver com isso. De novo, não fui eu que achei ela me achou, ela me seguiu. Eu mandei uma mensagem pra ela
tipo, no inbox, falando: querida, o que que está acontecendo? Você me deu um golpe, você sumiu, você pegou minha mala, me dá alguma informação. Ela nunca me respondeu. Então eu também fui pros comentários e falei assim: gente, eu acho que eu também levei um golpe dessa menina. Inclusive, nos comentários, as pessoas falavam que ela se apresentava com nomes diferentes. É, cada um falava um nome, enfim. E eu fui lá, botei meu comentário, contei brevemente a minha história. Algum tempo depois, entra em contato comigo uma mulher que agora eu não lembro se era prima ou tia da Kelly. E aí ela me manda mensagem pedindo desculpa. Basicamente falando que Kelly é uma pessoa diagnosticada, ela é mitomaníaca. Para quem não sabe, mitomaníaca é uma pessoa que mente compulsivamente, só que ela cria histórias na cabeça dela que ela acredita, entendeu? Não é proposital, é uma condição psicológica. E ela era mitomaníaca, ela era diagnosticada. Ela já tinha feito vários tratamentos, mas chegou um momento que ela fugiu de casa, ela largou a família dela, e a família dela fica conversando com as vítimas dela pra tentar rastrear onde a Kelly tá. Porque eles falam que era a maior vergonha da família isso, porque cada vez apareciam pessoas contando histórias malucas de coisas que viveram com a Kelly, e eles sentiam muito e tal, então eles entravam em contato, pediam desculpa, falavam assim: não tem o que a gente possa fazer, porque é uma coisa incontrolável. E ela mudava muito de lugar. Ela morava sempre em hostel, em hotel e tal. E a família não conseguia achar ela. Eu contei a minha história pra essa mulher e ela falou assim: nossa, que bom, porque seu dano foi baixo até. Porque querendo ou não, eu perdi US$ 150. Só que eu falei pra ela, eu falei: meu, ou ela fez um negócio muito arquitetado. É, porque assim, a pessoa que é mitomaníaca, ela não vai combinar com uma outra pessoa de dar um golpe. Na verdade, ela só é golpista mesmo. Porque uma coisa é a pessoa criar mentiras e gerar essa mentira na cabeça dela e isso até prejudicar ela própria. Agora, quando ela arquiteta uma história, envolve um terceiro, e esse terceiro, porque para ela falar com o atendimento lá do Flixbus, ela tinha que ter envolvido uma terceira pessoa que também estava na mentira junto com ela para fazer esse roubo. E tipo assim, um trabalho gigantesco para um roubo tão baixo, né? Mas assim, isso não é mitomania, isso aí é golpista mesmo, isso aí é estelionatária. Porque eu via e ouvia ela falando com outra pessoa. E a pessoa validava tudo, sabe? Tipo, ela não tava sozinha. Então, ao mesmo tempo que eu falei: ah, beleza, uma pessoa doente. Mas, por outro lado, eu ficava: cara, ela tem comparsa, entendeu? Ela tem gente trabalhando com ela. E meio que a família dela falou: é, sim, ela tem uma galera que a gente ouve que ela coopta, assim, um povo e tal. E ela é muito bem articulada, ela conhece muita gente, cada um sabe uma história dela. Então ela tem Então muitos ela não é relacionamentos mitomaníaca. em várias esferas diferentes. E é isso, a gente não consegue mapear o nível de ação de Kelly. E aí, por anos, eu tive ela lá na rede ao lado. E ela mudava o nome de usuário dela sempre. Ela curtia as minhas coisas. Ela nunca me respondeu, nunca. Nem um comentário, nem um inbox, nada. Até chegava umas partes que eu ficava, tipo, mandando mensagem pra ela só pra zoar. Quando eu contava essa história pros meus amigos, eu mostrava o perfil. E aí eu mandava, tipo, mensagens zoando ela. Nunca me respondeu, nunca respondeu nada. Não teve nenhuma reciprocidade nesse contato. Mas faz uns 5 anos que ela deletou tudo. Então eu tinha ela lá na rede ao lado e no Facebook. E ela sumiu, ela deletou tudo. Eu até pesquisei. É que hoje em dia é um pouco mais difícil você dar golpe se você é uma pessoa tão pública, né? Você tá com o Instagram pronto, não sei o que, é meio bizarro, sei lá. Eu acho que hoje em dia é muito mais difícil. Não dá pra lá dar golpe assim com uma forma tão Agora com o aberta. nome verdadeiro dela, que o nome verdadeiro dela não é Kelly. E não achei mesmo. Mas a família me confirmou que o nome que ela me passou era o nome verdadeiro dela. Pelo menos isso foi verdade. Então, assim, tinha muita gente falando que era desconfiada e tal. Mas, gente, se você acompanhar o desenrolar das coisas, beleza. Eu tava num momento de muita aflição, apareceu uma pessoa sendo solista, me ajudou, teoricamente, várias coisas. Só que é um golpe Não, e assim, ela perdeu R$ 150, só que ela pagou um monte de coisa pra ela na boate, pagou entrada, pagou não sei o que. No final, eu acho que quem saiu no prejuízo foi a Kelly. que não faz sentido. Eu vi, essa mulher pagou almoço pra mim, pagou balada pra mim, pagou bebida não alcoólica pra mim na balada. Ela tinha dinheiro, eu vi ela pagando a conta do hospital ao vivo. Ela pagou US$ 1.500. Tipo, aí você entende que é uma pessoa que tem uma condição mesmo, porque uma condição psicológica.
Porque ela fez isso só por fazer, assim. Porque os $150 não iam mudar nada na vida dela. Nada. Só que eu acho que a animação de arquitetar tudo, sabe? Fazer a pessoa entrar na realidade dela, eu não sei. Mas eu não desconfiei tanto antes de dar o dinheiro pra ela, porque eu vi que ela tinha grana. Grana ela tinha, gente. Ela pagava as coisas. A minha teoria é que ela tinha um comparsa. Então, por exemplo, quando eu cheguei no hostel, né, e vi que estavam faltando minhas coisas, eu fui falando as coisas que estavam faltando, que eu tava triste porque tava faltando. Ela pode já ter avisado alguém sobre a descrição que eu fiz da mala, contado a história do tablet. E quando ela falou no Viva Voz, com esse pessoal do Flixbus, o cara já sabia descrever também. Mas a minha teoria é que realmente roubaram a minha mala, e ela tava junto do tablet. E eu não consegui recuperar porque a polícia não ia me ajudar nesse caso. Então, não recuperei nada da mala. E muita gente falou, nossa, como você continuou a viagem, você é amada. Gente, já tava tudo pago. E segundo, eu sou uma pessoa que eu não fico muito remoendo coisas que eu não posso mudar. Principalmente coisas materiais, assim. Eu sou tipo, beleza, a minha vida não tá em risco, a minha existência não tá em risco. Eu vou dar um jeito, eu vou seguir, eu vou viver. Então eu sei que muita gente tá me xingando nos comentários, falando que eu mereci várias coisas. E fechou a visão de mundo de cada um. Mas eu aprendi muito sobre resiliência, eu aprendi muito que a gente tem que aproveitar também as coisas boas que aparecem mesmo no meio do caos. Como eu falei, eu tive uma viagem muito boa em Nova York, eu encontrei meus amigos, eu vivi coisas muito legais nesses 15 dias também, apesar de todo esse caos. E o que mais me dói até hoje, de verdade, são as fotos que eu perdi, porque eu tinha vários rolos de filme analógico para revelar de todas as fotos que eu fiz durante meu intercâmbio. Eu tinha minha câmera fotográfica lá também, que tava com memória, né, fotos na memória. Então essas coisas imateriais que eu não consigo, nem se eu trabalhar, nem se eu me esforçar, eu não consigo recuperar, essas coisas me deixaram bem chateadas. Meus pais meio que sabem que a minha vida é muito louca. Óbvio que eu cheguei em casa e minha mãe tava assim. Mas ela nem ousaria falar, te falei, porque ela sabe a filha que ela tem. Mas, como eu falei lá, acho que no primeiro vídeo, a minha vida tem muita história muito louca. Tem umas coisas que acontecem comigo que eu não consigo explicar. Então, eles meio que sabem que a vida já é doidinha, eles não ficaram me espizinhando assim. E as coisas dos presentes que eu tinha comprado, graças a Deus, eu só tinha prometido presente pra parente e parente rico. Então, eles entenderam todo o contexto e ninguém me cobrou nada, sabe? Mas ficaram rindo da minha cara da sequência de desgraça. E se no final tudo isso foi um golpe dela própria? Pra ficar com o dinheiro dos parentes? E o Raj, eu fiquei amiga dele por anos. Eu até tava vendo, a gente conversou até 2023. Enfim, próximo post que eu fizer aqui eu vou postar umas fotos pra ilustrar a viagem mais insana da minha vida. Ai, você tá prometendo foto, já tem tanto tempo já. Cadê as fotos? Cadê o post da foto, porra?